Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos meditar nesse texto do Evangelho, Mateus 25, que o pastor Walter leu para nós hoje. E é um texto bastante complicado num primeiro momento, quando a gente interpreta ele por partes, mas ele é bem tranquilo se a gente interpretá-lo em todo o seu contexto. E dentro desse tema, em que Jesus então traz à tona a questão das boas obras, eu me lembro um pouco do que eu ouvi no passado quando os venezuelanos chegaram aqui em Canoas. Entre muita alegria, pessoas com a camisa do Brasil, pessoas muito contentes, eu ouvi uma venezuelana, na verdade, dizer para nós que estávamos ali recebendo, porque a Ubra foi convidada pela proximidade geográfica, né, de recebê-los também, eles são nossos vizinhos ali do campus. E uma dessas senhoras, ela disse algo mais ou menos assim, né? Vou tentar imitá-la em espanhol, né? Perdona-me por invadir su país. Então ela estava pedindo perdão por entrar no Brasil. E eu me senti muito mal, porque meus pais, meus avós, eu sou imigrante, né? Meus genes todos vieram do Oriente, né? Não tenho um gene brasileiro, europeu, nada. Eu sou geneticamente um imigrante, só nasci no Brasil, mas a minha genética toda vem do outro lado do mundo, né? E ela, que talvez tenha os genes muito mais parecidos com o povo que habitou a América, porque ela é descendente dos nativos americanos, ela tem sangue espanhol, né? O povo que colonizou aqui essas terras, ela se sentia uma invasora num país que eu chamo de meu. E o engraçado é que geralmente esse sentimento causado nela não foi só um sentimento espúrio, né? Na verdade, eles ouviram várias coisas durante toda a viagem e a gente ouvia também do lado de fora ali muitos brasileiros criticando a vinda de haitianos, de venezuelanos, a vinda de qualquer tipo de imigrante, e o sintoma ou a prova era bem básica, né? Alguns diziam assim: já não tem emprego para 13 milhões de brasileiros, para que a gente vai receber mais pessoas, né? Mas o engraçado é que quando os meus avós chegaram há cento e poucos anos, há uns 90 anos atrás, eu até pesquisei isso para saber, né? O Brasil também enfrentava uma onda de desemprego muito grande. E aí, quando os alemães chegaram em 1824, o desemprego no Brasil era ainda maior. Quando os africanos, que não são imigrantes, foram escravos, foram então libertados, alforriados, o desemprego era ainda maior, foram jogados na miséria, enfim. Não houve nenhum momento da história do Brasil, nesses 500 anos, em que a gente dissesse: não, todo mundo está empregado, o Brasil está uma beleza, vamos receber pessoas de fora. Ou seja, nossos antepassados europeus, japoneses e mesmo os portugueses que vieram para cá, a gente vem para uma terra que sempre nos acolheu e nunca perguntou se a terra estava pronta para acolher. Simplesmente fomos aqui acolhidos. Nossos antepassados foram acolhidos com todas as dificuldades que aqui o Brasil, ou o Império Brasileiro, ou a colônia brasileira enfrentavam no período da entrega. E quem então somos nós, imigrantes ou filhos de imigrantes, para criticar a vinda de haitianos, venezuelanos, porto-riquenhos, bolivianos, que para cá vêm buscar um pouco de emprego? Não somos ninguém. Nós somos também recebidos. E esse texto aqui chama a atenção, porque Jesus, ele fala ali, né? Eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, vocês me acolheram, eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive enfermo, vocês foram me ver, foram me curar, eu estive cativo, preso, e vocês foram me ver. Num país em que a gente aprende a dizer que bandido bom é bandido morto, Jesus parece dizer uma coisa um pouco diferente, né? Ele não está falando: eu estive preso, porque eu fui inocente, vocês foram lá me defender. Não, eu estive preso, vocês foram me ver. O interessante é que esse texto nos causa alguns arrepios mesmo, e é natural que isso cause arrepios, né? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele fala isso para as ovelhas que estão entrando na Nova Jerusalém, e nós, como luteranos, o que a gente crê? Que a gente é salvo pelo quê? Pela fé. E o que Jesus está falando aqui? Ele não falou um momento de fé. Ele está citando 6 obras, não está falando de fé. E agora? E agora? Somos salvos pela fé ou por essas obras aqui? Jesus está citando as obras.
Mas, na verdade, esse texto, ele se explica se nós, de novo, lermos em seu contexto. O texto bíblico tem que ser lido num contexto todo, senão a gente vai pensar besteira. Ou a gente vai pensar que Jesus está falando aqui que as obras salvam, que está errado, porque não é o que o texto diz. Ou a gente vai dizer, não é as obras, é só a fé. Enfim, vamos ver o que o texto diz. Né? E o texto diz assim, no versículo 31, Jesus então diz, né? Jesus termina uma fala, ele está falando da vinda do reino, falou da parábola das 10 virgens, ele está falando do último dia, da vinda do reino de Deus no último dia. E ele fala assim, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas uma das outras como um pastor separa as ovelhas das cabras. Olha só, todo o texto aqui no início fala só da ação de Deus. Ele vem, ele reúne todos os povos, ele separa as ovelhas, e ele diz para as ovelhas no versículo 34, venham vocês, benditos do meu Pai. A versão antiga que a gente lê até melhor, né? Venham benditos do meu Pai e tomem posse do reino que o meu Pai preparou para vós desde a criação do mundo. Vejam que não há sombra de obras aqui. Todos os passos de Jesus, até a entrada das ovelhas na Nova Jerusalém, foi só Deus agindo. Foi só Deus atuando. Foi Jesus separando as ovelhas, levando elas à Nova Jerusalém, dizendo, toma posse. Depois que está tudo ali, vamos dizer assim, estabelecido, aí ele fala, venham. Lembra, eu estive com fome, vocês me deram de comer e assim por diante. Então, em primeiro lugar, nós somos salvos não pela fé, mas pela obra de Cristo, e a fé é um meio que nós temos essa salvação. Não é a fé que salva. O que salva é a obra de Cristo. Somos justificados por Cristo. Pela graça somos salvos mediante a fé. Por meio da fé a gente tem, então, digamos, acesso à obra de Cristo, à morte dele na cruz. Então o texto é bem luterano aqui, né? Jesus faz tudo primeiro, recebe todo mundo, depois ele vai falar das obras. Mas o texto não incomoda ainda assim? A gente não fica assim pensando, puxa vida, tá, mas a gente é salvo pela fé, Jesus recebeu, mas e essa lista ali? Não tem como negar a lista. Os 6 itens. Tive fome, tive sede, estive nu, estive enfermo, estive cativo e era estrangeiro. 6 itens. Não há como negar. Ele não está falando só assim por cima, não. Ele está enumerando, mostrando que as obras têm uma importância. E a importância é que pelas obras nós levamos o Evangelho às pessoas. É a nossa luz brilhando para o mundo, é o falar de Cristo, é o agir em Cristo, é o ajudar o próximo. E isso tudo faz com que o mundo receba o Evangelho pela ação da Santa Igreja Cristã, por nossa ação. E aí a fé automaticamente produz essas boas obras. Assim como uma macieira produz maçã, o cristão produz essas obras. Assim como nós vivemos e respiramos sem processar isso, o cristão também, sem ficar processando muito, ele vai praticar essas boas obras. Ele vai fazer isso, ele vai receber o estrangeiro, ele vai alimentar a pessoa que está com fome, com sede, enfim, nós vamos fazer isso. A gente faz que sim com a cabeça, né? Mas lá dentro a gente sabe que a gente não faz tanta coisa assim, não. Lá dentro a gente sabe que se alguém bater na campainha e falar que saiu do presídio e quer um prato de comida, a gente vai ficar com medo, a gente vai falar para a pessoa ir embora. E o que é muito natural, né, no mundo violento de hoje. O que eu quero dizer é que, na teoria, fé produz boas obras. Mas por que na nossa vida prática não é assim que acontece? Vejam, não são as obras que vão nos firmar na fé. O que firma a gente na fé é a graça de Deus, na palavra, na Santa Ceia, no batismo, né? As obras são importantes porque nós, pelas obras, agradecemos a Deus e evangelizamos o mundo, falamos de Cristo para as pessoas. Tá? Mas por que não é tão fácil produzir essas obras, já que a gente tem fé? Porque nós continuamos pecadores, nós continuamos egoístas. Nós cristãos
que fomos batizados na pia batismal, que recebemos a Santa Ceia domingo, sábado passado, nós continuamos egoístas. O pecado mora lá dentro. A luta contra um pecado é a luta diária. Às vezes eu percebo que pessoas que passam por uma crise muito grande compreendem melhor a natureza humana. Por exemplo, a gente tem o trabalho com a Casa da Graça com dependentes químicos. Então, eles falam, eles sabem que a luta é diária, um dia após o outro, lutando contra o vício, contra a dependência. E é difícil lutar todos os dias. E eles dizem assim, de mim eu espero o pior, porque eu sei que se eu tiver chance e me der muita trela, eu vou cair na droga de novo. Eu não espero muito melhor de mim, eu tenho que me policiar. Nós, seres humanos, somos assim também. É difícil ter uma vida de boas obras, não porque as obras são difíceis, mas porque nós somos egoístas e nós continuamos pecadores. A luta contra esse pecado é uma luta diária, uma luta de todos os dias, pedir perdão a Deus, tentar de novo, um dia após o outro, é vir à ceia, receber a força de Deus, pedir perdão e continuar vivendo entre quedas e levantamentos, entre uma obra boa, enfim, a gente vai vivendo na vida cristã. Por isso é tão difícil. E aí a gente olha para o texto de Jesus, que ele acaba de falar ali, Ele continua incomodando, Eu não trouxe nenhuma solução para vocês, Você ainda continua pensando, mas como que eu vou lidar com esse texto? O que eu faço, pastor Mário? O que vocês acham que o cristão poderia fazer para produzir essas boas obras? Qual é a saída? Como fazer mais? Oi? Uma parte é ter consciência das necessidades do mundo, Empatia com as pessoas. Empatia também. Alguém tem mais alguma dica assim? Como fazer mais pelo mundo? Fazer mais pelas pessoas que necessitam? Fazer mais pelo meu vizinho? Não é só venezuelano, haitiano, é o brasileiro ali que está precisando de ajuda, é o vizinho que tem um filho que está pensando em se matar. São várias necessidades neste nosso mundo. O que fazer? Geralmente, quando a gente tem um pecado para lutar, qual é a nossa reação natural humana? Vamos trazer isso para uma parte bem prática. Se eu tenho um problema com, eu durmo demais, o que eu tento fazer para combater isso, para acordar mais cedo? A gente bota despertador. Se eu quero perder peso e não perdo, o que eu faço, geralmente? Oi? Para de comer. O que eu faço se eu quero tirar uma nota mais alta? O que eu geralmente vou fazer? Estudar mais. E funciona? Funciona? Nunca funciona, Não funciona. É estranho, Você ataca o problema de frente e não funciona. Você quer... O médico fala assim, você está com colesterol alto, você pensa, tem que fazer exercício. Você vai fazer, você faz uma semana, paga o ano inteiro a academia e para na segunda semana. Não é? Você ataca de frente o colesterol. Assim, pá! De frente. Não funciona, Como fazer então? A saída é olhar mais para Jesus nessas horas. Não é assim que a gente educa a criança? Quando ela quer parar de chupar dedo, não adianta ficar atacando o dedo, falando no dedo, tirando o dedo da boca. Quanto mais você faz isso, mais vontade vai dar de chupar o dedo. Você tem que ir pelas beiradas, você tem que mostrar outras coisas, você tem que... A educação do ser humano é assim. Imagina a nossa educação espiritual. Se você tentar lutar contra você mesmo para produzir mais boas obras, você vai perder essa batalha. Sabe por quê? Porque você está preocupado com a sua imagem diante de Deus e não com o seu próximo. Eu tenho que fazer mais, já começou errado, eu tenho que fazer, porque é eu que tenho que fazer. Eu não estou dizendo o meu próximo precisa mais de mim.
Eu estou dizendo, eu tenho que fazer mais. Eu estou preocupado com a minha imagem, com o que Deus pensa de mim, com o que os próximos pensam de mim, com o que as pessoas do bairro pensam da minha igreja. Eu tenho que fazer mais. Na verdade, isso não vai solucionar nada. Por quê? Porque a gente até vai ter aquele gás, igual aquelas palestras motivacionais, igual um monte de coisa. Pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cronograma, Google Agenda, papapá, vou me reeducar, etc, tal. Você se arma todo, dá certo um mês. No segundo, você já está pior do que antes. Você recai. É igual recaída na droga. A recaída é pior. Por quê? Porque você está focado no que você tem que fazer. Na sua agenda, nas suas metas. Eu vou perder tanto de peso, eu vou tirar 10 naquela matéria, eu vou fazer isso, eu vou fazer um doutorado em 7 anos ou 6, eu vou... Isso. Eu. Eu não estou dizendo que essas pessoas todas ou nós somos egocêntricos, não. Mas o problema é que quando você foca em você mesmo, tem um problema que você vai quebrar a cara, porque você está confiando num ser humano. E maldito o homem que confia no homem. Não vai dar certo. Ou seja, como que a gente faz para dar o menos errado possível? Que aí a gente já tem uma noção melhor da nossa natureza. Eu sei que não vou acertar 100%, então a pergunta é, eu quero atrapalhar o menos possível. Deixar Deus agir o mais possível e eu atrapalhar o menos, porque eu sei que eu vou atrapalhar. Já começo por aí, eu sei que eu vou atrapalhar, eu sei que eu vou colocar o pé na jaca um dia, eu sei que eu vou fazer mas eu quero servir a Deus, eu quero estar com Ele. Como que eu deixo Deus atuar na minha vida? Ele, só Ele e Ele somente. A gente vai para o texto bíblico. Olha essa lista de Jesus aqui, né? Jesus está falando assim, eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, eu era estrangeiro, eu era enfermo e eu estive cativo. São 6 itens. E aí tem a outra parte. Vocês me deram de comida, vocês me deram de beber, vocês me acolheram, vocês me vestiram, vocês me visitaram, vocês trataram minhas feridas. Se o que eu estou falando para vocês é parar de focar o eu, qual parte da tabela você deve focar? O que Jesus falou sobre ele e o que Jesus falou sobre o que os cristãos fizeram? Oi? Sobre Jesus, né? Tá, pastor Mário, mas como que você prova isso pelo texto bíblico, né? A gente tem que fazer a interpretação do texto. Pela própria reação das ovelhas, as ovelhas ouviram Jesus falar tudo aquilo e elas estavam tão focadas em Jesus e na glória, em tudo que Jesus fez e na graça, que elas nem perceberam, mas quando foi que a parte B da tabela Jesus aconteceu? Quando foi que a gente deu comida, deu bebida? A gente não estávamos focados em nós fazendo. Entenderam o que eu quero dizer? A igreja lá estava... mas quando foi? Que programa da congregação que a gente organizou, botou um logo, um nome e tal, luteranos por Canoas, né, conquistando Jesus para Canoas? Quando foi que a gente fez uma superação social, diaconia, enfim, quando foi que a gente não está lembrado disso? A gente não está lembrado, por quê? Porque a gente não estava focado na segunda parte da tabela. Vocês me deram de comida, vocês me deram de bebida, vocês me... Não! Aonde foi? Por quê? Porque o foco foi a parte de Jesus. E aí a pergunta fundamental é, e essa é a chave do Evangelho, essa é a chave da igreja, e é a simplicidade total do Evangelho. Quando foi que Jesus teve fome, sede, foi desnudo, era estrangeiro, estava enfermo e foi cativo? Quem fez o catecismo, a catequese, é a segunda lição do credo apostólico, o segundo artigo. A gente tem uma lição com os confirmandos que a gente chama de humilhação de Cristo e exaltação de Cristo. Então lembra daquela escadinha, quem fez a catequese, né? Era Deus igual a Deus, Jesus, daí desce um degrau, se encarna pela Virgem Maria, nasce, né? Não que se encarnar é ruim, mas ao se encarnar ele abre mão do poder, e aí ele tem fome no deserto e sede, enfrenta o diabo em nosso lugar. Daí ele é despido diante de Pilatos, daí ele é cativo do Império Romano, ele é recebido como estrangeiro na sua própria terra, ele é recebido como estrangeiro e como estrangeiro ele é julgado pelo Império Romano e condenado à morte. Então olha a descrição que Jesus está dando sobre ele ali.
de uma forma tão humilde que ele não está dizendo assim, ó, foi porque eu fiz tudo isso que vocês estão aqui. Ele está dando uma indireta praticamente, né? Jesus fez tudo isso por nós. O lance dele ter fome e sede não é porque ele quer ser ajudado, mas porque ele fez isso em nosso lugar. Ele foi como estrangeiro recebido neste mundo, e Filipenses capítulo 2 diz isso, que como imigrante ele se esvazia de si mesmo e vem habitar no nosso mundo, para quê? Para ser obediente até a morte da cruz. Ele é despido das suas roupas e totalmente nu ele é crucificado pelos nossos pecados. Ele é cativo pelo Império Romano. Ah, mas e a enfermidade? Jesus nunca ficou doente. É pior que isso. O apóstolo Paulo diz que Jesus se torna a nossa enfermidade. Ele se torna pecado, diz o apóstolo Paulo, para que nós recebêssemos o direito de sermos filhos de Deus. Ele não só ficou doente, ele se tornou a doença para que a doença morresse na cruz, para que o pecado em Jesus morresse na cruz e nos libertasse, e Jesus nos libertasse desse pecado. Então, quando a gente foca tudo em Jesus, o que Ele fez por nós, ali está a chave de toda a nossa existência. E quando eu falo de toda a existência, é de toda a existência mesmo. É melhorar casamento, é parar com ansiedade. Talvez Deus vai agir pelo psicólogo também, mas quando a ansiedade é a idolatria de si mesmo, você se liberta disso. Você se liberta de ficar centrado na sua própria aparência, nas suas ideias, no que os outros pensam de você, e você coloca toda a sua atenção nesse esvaziamento progressivo de Jesus por nós e por nosso lugar. E aí essa é a chave que vira a nossa vida. Por quê? Porque a gente passa a ajudar as pessoas sem perceber direito, sem perguntar a ideologia dela, em quem ela votou, sem perguntar de onde ela veio, sem perguntar que sangue que corre nas veias dela, sem perguntar se ela merece estar ali onde ela está. Eu não fico assim, o cara merece, não vou ajudar não, tem que ir comer, né, do lixo mesmo. A gente começa a fazer sem fazer essas perguntas tipicamente pecaminosamente humanas. A gente simplesmente, puxa, algo me impede de ajudar. Às vezes até contra a nossa própria vontade, sabe? É isso que é engraçado. Às vezes até contra a nossa vontade. Nossa vontade não é botar lá um casal da Venezuela na sua casa, vai quebrar sua intimidade, você nem conhece direito. Falar, mas puxa, velho, bateu na minha porta, não tem como falar não, vou ficar com consciência pesada. A gente às vezes faz até contra a nossa vontade. Por quê? Porque algo que está lá dentro de nós nos impele a fazer, nos impele a ajudar. E isso é o que Jesus fez por nós. Essa motivação que vem de Cristo nos impele a fazer coisas que a gente às vezes não quer, mas a gente sabe que é o nosso dever fazer, e a gente não faz porque vai para o céu, a gente não faz porque isso Deus vai ficar contente. Sabe aquela coisa que você ensina para o seu filho? Deus vai ficar contente? Está errado já começou você entrando na beleza dele diante de Deus, está ensinando seu filho errado sobre Deus, faz isso que Jesus vai rir, está errado já, você está se entrando na aparência, no eu, puxa, Jesus vai ficar contente, vai me dar uma estrelinha azul, vai, olha lá, meu caderno lá de Jesus vai estar cheio de coisinha, nossa, já começou errado. Não, você faz por quê? Porque você tem que fazer. Porque é o dever do cristão, você nem pensa, tem que fazer. Não é porque Jesus vai ficar rindo, meu pai, o pastor vai elogiar, vou dar um depoimento. Não, porque quando você vai vivendo essa fé, vai se entrando na fome, na sede de Cristo, na morte dele, nele desnudo, o que é a nossa vida? O que é a minha casa? O que é o meu lençol? O que são as minhas coisas? Não são nada. Não são nada. O que é um dia que eu perco? O que é uma semana de férias que eu perco porque eu vou ter que estar cuidando daquele problema ali que nem é meu, é dos governos? Não são nada. Não é nada. Por quê? Porque eu tenho um céu, eu tenho um Cristo que morreu por mim, que passou fome e sede, que foi estrangeiro, que foi cativo, que foi humilhado. Eu tenho esse Cristo, não preciso me importar tanto assim com as minhas próprias coisas e imagens. E aí a gente começa a olhar para o mundo com os olhos mais livres de si mesmo. E aí a gente começa, então, de forma muito imperfeita, é verdade, a fazer coisas, mas sem se preocupar se a balança pesa mais para o bem ou para o mal, você simplesmente vive. Por quê? Primeiro que você sabe que vai continuar pisando na jaca. Você não vai buscar uma perfeição, você não vai começar a fazer as coisas certas quando eu estou perfeito, agora eu tenho consagrado, instalado, agora eu vou viver uma vida... Não, você faz porque, sei lá, porque apareceu a necessidade, você vai tentar atender. Porque o amor de Cristo por você te leva
a olhar a vida dessa forma, descentralizada de si mesmo e centrada na obra de Cristo em meu lugar. Para terminar, tem um número que é muito importante na Bíblia, né? A Bíblia tem alguns números assim que são simbólicos. Alguém pode me falar alguns? Número 1 é óbvio, né? Que é um só Deus, mas que mais? Número 7. 7 é um número importante, né? Quantas coisas tem na lista que Jesus passou ali? Fome, sede, estrangeiro, nu, enfermo e cativo. Falta um sétimo, né? O que será que Jesus falaria no sétimo? A gente agora está fazendo uma conjectura, né? Mas vejam, a escadinha vai até Jesus diante de Pilatos, cativo. Mas a história não termina ali, Jesus cativo, né? Onde que a história termina? Na cruz. Na humilhação vai até a cruz ali, né? A história da humilhação. Então a gente pode até imaginar Jesus dizendo: estive morto e foste me velar. E a gente vai perguntar, quando que a gente foi velar o Senhor? E ele vai dizer, vocês não foram me velar, porque não deu tempo. Porque antes de vocês velarem meu corpo, eu ressuscitei. Eu estou vivo. Eu vivo entre vocês. Então Jesus, de forma narrativa, aponta para a morte dele, que foi consumada. Mas quando a gente foi lá velar o corpo do morto, na verdade a gente tem uma surpresa, que é a própria ressurreição de Cristo. E aí é impressionante que muitas vezes, aí a Bíblia fala sobre isso, quando a gente ajuda alguém, no fim, de alguma forma, a gente é ajudado muito mais, sem a gente perceber de fato. A gente não ajuda para ser ajudado, mas às vezes acontece isso. A vida nos retorna assim. O que eu quero dizer para vocês, então, para terminar nossa mensagem é isso. Que vocês possam centrar todos os problemas da sua vida. Se você está descontente com as suas ações, para de pensar um pouco em você, ou para completamente, e foca no que Jesus fez por você no seu lugar. E no último dia, quando você for junto com as ovelhas de Cristo, ele vai dizer, cara, você fez isso, isso e isso, que legal, estou relembrando. Você vai dizer, eu me lembro vagamente, mas assim, eu não tinha noção que era tanto, não. E Jesus vai dizer, realmente não importa isso, o que importa é que nós estamos aqui juntos. E aí, quem sabe, a gente vai estar do lado dessa venezuelana e ela vai entrar nessa nova nação com a gente, e nenhum de nós, nem ela, vai se sentir assim, perdona-me por invadir seu país. Vamos nos sentir todos em casa, numa só bandeira, num só Cristo, numa só fé, num só povo, todos ali, sem choro, sem doença, sem fome, sem sede, sem cativeiro, sem enfermidade, viver para sempre na companhia daquele que por nós teve fome, teve sede, foi enfermo, foi cativo, esteve preso e foi por nós crucificado. Que Deus então nos conceda isso. Amém.